Fala galera, beleza? Mercado lateral pode gerar oportunidade? A resposta é sim, e eu vou te trazer aqui algumas situações, alguns cenários no qual isso fica bem visível. Meu nome é Felipe Conquista, sou trader de derivativos, especialista em dólar, especialista em time de entrada. Para isso, pessoal, vou colocar aqui a minha tela e aí vou colocar alguns exemplos aqui para vocês irem vendo junto comigo. Vou deixar aqui a tela cheia para vocês poderem ir acompanhando conforme eu vou desenhando aqui. Separei alguns exemplos para não estender muito. Vou trazer dois exemplos muito legais aqui que eu encontrei para vocês estarem entendendo esse conceito. Por que eu quis trazer o conceito de lateralização? Existem tantos outros estilos operacionais, né? Por que a lateralização? Justamente porque, pessoal, a lateralização não é algo simples, né? Não é algo tão fácil de se operar quanto se parece. E muita gente acaba minando, né? Perdendo a confiança no trade ali, normalmente em situações de lateralização. Então, se você não gosta de lateralização, eu vou dar aqui uma sugestão nesse vídeo e trazer algumas soluções, né? E mostrar o perigo dela e, assim, trazer uma solução de modo que você tenha ali uma possibilidade bem tranquila e passe até, talvez, gostar de lateralização. Vamos lá. É o seguinte, peguei aqui um exemplo bem lateral no topo aqui do dólar. E por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque dentre as lateralizações, esse estilo aqui é a que eu mais gosto. Então, lateralizou nessa situação, até eu que não curto tanto lateralização, quanto alguns aí que estão assistindo me pediram para eu estar fazendo um vídeo, né, para falar sobre lateralização aqui no canal, essa situação eu gosto. E aí vocês vão entender o porquê. Então vamos lá. Primeiro de tudo é você entender aonde estão sendo formadas ali as mínimas e as máximas dessa lateralização. Então vou pegar esse exemplo aqui, ó. A gente tem essa formação de topo aqui e esse topo aqui. A partir desse momento, a gente já tem uma LTA pegando a parte de cima aqui. Depois, a gente tem esse fundo e esse fundo também. Então, a gente já tem uma LTA também, só que pegando a parte de baixo dessa lateralização. Então, o que acontece? Não está passando a parte de cima, só que também não estava passando a parte de baixo. E a lateralização, qual que é o problema dela, né? O problema dela, que eu até comentei no início aqui, que vai tirando a confiança do trader. Por quê? Porque você fica naquela assim, eu vou comprar, só que não sobe muito. Eu vou vender, só que não cai muito. Eu vou comprar, só que não sobe muito. Eu vou vender, só que não cai muito. Então você fica no agora vai, mas não vai. Agora vai, mas não vai. E aí vai perdendo a confiança, falando, será que eu estou lendo errado? Será que é isso mesmo? Tal. Então, aqui dentro da FPM, eu passo aqui no meu material para os nossos membros o seguinte, quando for focar em uma lateralização, focar em lateralização em regiões estratégicas. Por quê? Porque o mercado ele pode lateralizar a qualquer momento. Se não tiver um drive econômico, se não tiver um indicador econômico para o momento, se não tiver um motivador para aquele dia, ele não vai pegar a tendência. Ele vai travar em algum lugar. Agora, se ele travar em lugares estratégicos, certo? Aí dá para a gente pensar em lateralização. Por quê? Nesse nível aqui, ó, onde está tendo essa lateralização,
é um nível de sobrepreço. É um nível que está muito caro para o ativo nesse momento. Se quando chegar nesse nível aqui eu sei que está muito caro, eu vou começar a pensar que ele pode lateralizar e dessa lateralização ele pode vir para baixo. Então, repara numa coisa, a gente está dando um foco para a nossa lateralização. Quando você tem uma situação de mercado que ele fica dessa maneira, primeira pergunta que você tem que responder é, anota aí, para que lado você quer operar essa lateralização. Então, o primeiro conselho, a primeira dica que eu posso trazer é, dentre os movimentos que ele está fazendo, para que lado que você imagina que ele está com mais chance de ir? Pensando a princípio em probabilidade mesmo, certo? Se você tem a MAPS, no caso que eu estou com a MAPS N12, na tela, você já sabe que essa região é uma região de sobrepreço. Se aqui é uma região de sobrepreço, você pode pensar em lateralização para queda. Então, o foco para esse momento aqui é pensar em queda. E aí, a segunda coisa que você tem que ter definido é por que essa lateralização se formou? Essa lateralização se formou por causa desse conceito aqui, ó. O preço ele vinha em tendência, só que ele encostou nessas linhas pontilhadas aqui, ele encostou nessa região vermelha, que é uma região de sobrepreço, que entra vendedor. Aqui é região de sobrepreço, então o vendedor entra, não tem jeito. Agora, o que você tem que pensar é, esse comprador não parou de comprar ainda. E esse vendedor acabou de chegar no mercado por ter encostado na região de sobrepreço. Então, se aqui não acabou e esse vendedor acabou de começar, você tem um conflito entre forças de players e instituições, né? Imaginando que ainda é tendência e um teimosão que começou aqui, que no futuro ele estava certo, que é mais venda do que compra. E aí tem a força que está segurando na parte de cima e essa força inicial do dia que vem segurando a parte de baixo. E uma hora esse cabo de guerra vai estourar. Quem que vai ganhar isso? A compra que se iniciou logo na abertura aqui, ou um vendedor que começou a vender a partir desse momento, que chegou na região estratégica para ele poder vender. Então, nessa treta, a gente precisa encontrar o vencedor, certo? Então, esse é o motivo, é a segunda anotação, precisa de um motivo, tá? E tendo esse motivo bem desenhado, você já começa a criar cenários. A terceira coisa e mais importante que eu vejo é você precisa ter um stop definido. Por quê? Porque se esse vendedor aqui desiste de vender aqui, esse movimento ele pode continuar subindo até encontrar um novo vendedor, até ter efeitos para lateralizar novamente. E como que eu sei se esse vendedor está aqui ainda, persistindo na venda ou não? E aqui vem a ferramenta VX. Com a ferramenta VX, a gente consegue fazer um comparativo entre nível de lateralização com força de mercado. Então, o que acontece? Tá vendo aqui, ó, que ele fez um topo? Nesse primeiro topo, a gente não sabia, para esse momento, que
aí ia ser uma lateralização. A gente tinha um provisionamento que nessa área que o Felipe acabou de me ensinar é onde entra vendedor. Tá, chegou na área, entrou vendedor? Sim. Então fez um topo. No meu material, aqui dentro com os membros, eu sempre falo o seguinte: topo bem formado é um topo que forma pelo menos 2 candles negativos, que ele mostra realmente que segurou e andou um pouco para baixo. Então, quando é assim, ó, só esse candlezinho único, eu nem considero um topo. Eu gosto de considerar topo para essa leitura que eu estou passando para vocês, níveis de que quando rela em uma linha, ele vem e realmente cai pelo menos 2 blocos. Por quê? Porque ele caindo 2 blocos aqui, o VX começa a regredir. Como que a gente usa o VX? É assim. Tá vendo esse nível aqui que ele fez o topo? Eu vou olhar aonde que o VX estava aqui, ó. Quando eu venho, faço comparativo, o nível que o VX estava ali, ó, eu consigo mensurar se ele tem chance de romper esse mesmo nível do topo ou não. Então, se ele voltar ali naquela mesma linha vermelha com o VX mais para baixo, olha aqui, ó. Olha como ele está mais baixo do que antes, ó. Ó, vou passar uma linha amarela aqui, ó. Você tem a mesma linha lá com ele mais para baixo, tá vendo? Ó? Mesma linha com ele mais para baixo. Significa que a força compradora está diminuindo. Por que que ela está diminuindo? Porque a predominância compradora aqui está enfrentando uma força vendedora também. Então, ela não tem mais a mesma intensidade que ela tinha antes, porque agora um vendedor entrou na parada. Então, tá rolando aqui praticamente um empate, basicamente comprador perdendo essa disputa. Então, a cada nível que ele fizer aqui, ó, de topo, você pode ver se esse topo vai ser rompido ou não através da map. Só uma coisa, aqui no FPLM a gente não vê suporte e resistência assim, ó, na horizontal. Inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? A gente vê ela assim, ó, pareada com a map. Inclusive, se você reparar, a lateralização ela tá na diagonal. Por que que ela tá na diagonal? Porque na verdade o que está segurando é o nível da map aqui, ó. Tá vendo? A map ela tava aí antes desses preços trabalharem dessa forma. Então, por exemplo, aqui, ó, quando você une esse topo com esse, você tem uma LTB, certo? Desculpa, aqui uma LTA, pegando a parte do topo. Repara, se eu não tivesse esse candle negativo aqui, só de eu pegar e fazer um fundo, um topo aqui, alinhado com a própria map, eu já poderia ter um nível futuro de que isso estaria segurando. Então, eu não estou nem ligando, ó, esse topo com esse topo. Eu estou ligando esse topo com qualquer ponto da própria map aqui, ó. Então, eu já sei que esse nível da map, por ter feito um topo ali e eu venho e marco o VX, não vai ser rompido se o VX não estiver passando esse nível aqui, ó. E quanto mais distante, melhor. Então, se ele chegar lá e o VX está mais baixo, melhor ainda. Porque quer dizer que cada vez mais a força compradora está perdendo aqui essa briga. Então, sempre que tiver um topo, nós vamos vir aqui, ó, anota. Ó, anotou? Anotou. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está cercando a parte de cima da lateralização. Então, a lateralização ela está daqui a aqui. Aqui, ó, a gente está passando uma faixa, ó, cercando a parte de cima. E aí eu estou explicando para vocês
o seguinte, que se não estiver rompendo o nível do VX, não vai estar rompendo a parte de cima. Por que isso, Felipe? Para você saber onde você coloca seu stop. Como assim? Vamos lá, vamos fazer mais um exemplo aqui. Fez esse topo aqui. O VX está nesse nível aqui. Voltou lá em cima, certo? O VX está mais para baixo aqui, ó. Daria para fazer uma venda ali? Daria. Por quê? Desse nível da MAP não vai ser rompido se o VX não tiver passando ali o topo anterior dele. Então, esse último topo sempre vai servir de referência caso o preço volte lá. E justamente pelo fato de não estar passando, daria para a gente pensar em lateralização para queda. Então, não é qualquer lateralização, é uma lateralização para queda. A gente sabe que esse nível da parte de cima está sendo segurado ali, né? Está travado por essa condição que eu estou passando para vocês, e o foco tá logo, logo isso vai cair. E aí, qual é a condição de colocar um stop aqui? Se você faz uma venda aqui, você tem que sair caso a regra se desfaça. Então, chegou nesse nível, você tem anotado aqui o nível do VX. Passou aqui, digamos que faça mais um positivo, e aí eles consigam se igualar. Aí você tem que sair, porque existe o risco do rompimento e a continuidade dessa alta. Então, para essa situação, dentro de uma lateralização, a gente sabe que o vendedor parou de vender quando o VX ali passa. Tá? Então, passou, já era. Tá? Aí continua a tendência até conseguir um novo topo e a gente vai fazer um novo nível de VX para estar pensando nessa possível nova lateralização. Felipe, e lateralização de alta aqui não compensaria? Nessa situação não compensaria. Por quê? Porque logo, logo, se isso for rompido, você vai estar comprando na máxima do dia. Se você faz uma compra aqui, ó, esse é o maior stop que pode existir. Por que é o maior stop que pode existir? Porque dentro da lateralização que definiu o topo, ele vem e estoura a parte de baixo, ele vai querer vir lá para o lado inverso. Vai querer fazer isso aqui embaixo, ó, na parte verde. Uma lateralização aqui embaixo. Então, se você erra esse trade aqui, ó, e não estopa, cuidado, isso aqui ele vai ficar... o tanto que ele pode andar depois dessa lateralização de topo é muito grande. Então, por isso que compensa a gente focar a análise aqui em cima, porque o foco de análise aqui em cima tem um prêmio longo mais para frente. Agora, tem uma forma da gente vender, não necessariamente sendo, por exemplo, aqui em cima. Então, assim, ó, a parte de cima desse canal aqui, de lateralização, ela fica definida pelo VX, ó. Então, se o VX estiver caindo, você sabe que a parte de cima está segurando dentro dessa lateralização. Agora, que hora que estoura mesmo e anda? Né? Porque é uma pergunta importante. Se eu sei que aqui ele tende a segurar na parte de cima, eu quero saber que hora que ele pode cair rápido. Né? Por quê? Porque a lateralização ela pode trazer aquilo que eu falei para vocês, de aquela chatice, né? E só algumas compensam, que no caso, uma delas, um dos exemplos esse que eu estou passando para vocês, essa é a única assim, que eu mais opero. Existe também a lateralização do meio, mas a lateralização do meio eu posso trazer num próximo vídeo, no qual,
logo, logo isso aqui pode estourar. Só que se não estourar, ele ainda pode ficar arranhando aqui. Então, o que a gente tem de proteção é que, enquanto não romper os níveis do VX, eu posso cruzar o braço e esperar esse negócio até cair. Pode ser que demore, pode. Mas eu posso ter uma confirmação de que isso realmente vai cair. Como saber isso? Essa confirmação é assim. A gente vai analisar a parte de baixo que vem segurando. Então, aqui, ó. A parte de cima, eu já sei que vai segurar porque o VX está regredindo e cada vez que volta lá ele diminui mais comparando ao último que eu anotei. Pá, beleza. Realmente está lateral pensando na parte de cima. Agora, aqui na parte de baixo, o que está acontecendo? Está tendo um fundo aqui, um fundo aqui, um fundo aqui, então a gente está tendo uma LTA, certo? Só que não tem o VX aqui da parte de baixo para a gente ver, ó, como é que você vai ver aqui, né? Então, o que pode ser feito para a gente entender que ele vai romper esse suporte aqui, ó, essa LTA? Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive semana passada. E aí eu dei vários exemplos mostrando só isso aqui, ó, o rompimento da parte de baixo da lateralização. Mas eu vou trazer aqui rapidamente para vocês entenderem como que a gente analisa isso. Repara a seguinte situação aqui, ó. Para ter o rompimento dessa parte de baixo, que é aonde tem o último fundo, então aqui a gente está olhando sempre o último topo na lateralização. Para a gente pensar se vai segurar nele ou não. Para a parte de baixo, a gente vai olhar sempre o último fundo. E o que eu preciso visualizar? Eu preciso visualizar se, quando ele fez esse fundo aqui, ó, como que estava o FPLM. Então, tem que vir olhar o último fundo, ver como ele estava e anotar aqui, ó. Repara que quando esse fundo foi formado, ele estava trabalhando na linha zero aqui, ó. Então, para níveis com ele segurando na linha zero ou para cima do FPLM, quer dizer que ainda tem fluxo de compra aqui, ó. Ainda tem resquício de fluxo de compra predominante partindo desse último fundo aqui, que está limitando o meu suporte. A partir do momento que eu tenho esse mesmo suporte aqui, ó, esse mesmo suporte que está segurando esses níveis de fundo marcado aqui, ó, o que é? É essa linha aqui, ó, da MAP, ó. Tá vendo? É essa linha aqui, ó. O que eu preciso? Acabei de passar para vocês que a partir desse suporte aqui, o fluxo ele está do zero para cima ainda. A gente precisa que isso rompa a parte de baixo, então passe para baixo dessa linha que eu marquei em amarelo, que é onde ele vem segurando, e isso que é um suporte se torna uma resistência. Conceito que você já deve ter visto em vários lugares. O que é suporte vira resistência. Só que aqui a gente tem uma confirmação, um atalho visual que vai te ajudar, que é isso que é suporte vira resistência, não só pelo rompimento dele, mas sim por agora a ferramenta FPLM está trabalhando abaixo do zero. Então, ó, isso era um suporte, virou resistência. E a partir dessa resistência, lembra que aqui estava com o fluxo, ó, FPLM trabalhando da zero para cima, agora está trabalhando da zero para baixo. Então, a partir de agora, sim, acontece aquilo lá que vocês já estão acostumados, que é rompimento da LTA, voltou ali para retestar, não conseguiu ficar abaixo, para cima dela, se tornou então uma resistência e agora é daí para baixo, certo? Mais sobre esse conhecimento, pessoal, eu fiz um vídeo só sobre essa parte aqui, ó,
na semana passada e vou deixar o link para vocês. E vou focar mais nesse vídeo, né, nessa parte de cima aqui. Por que essa parte de cima? Porque nessa parte de cima, a gente já sabe que é venda. Repara, normalmente uma venda ela é confirmada no rompimento de uma LTA. Mas aqui em cima, ó, desde o primeiro toque na linha vermelha, eu já sei que a venda está predominante e a força da compra está acabando. Então, ainda a força de venda grande não veio para derrubar tudo, porque a FPLM não tinha conseguido trabalhar abaixo dos últimos fundos, com ele para baixo do zero. Mas desde aqui eu já sei que é venda, ou pelo menos ela já está incomodando a compra. E isso aqui me ajuda muito na lateralização, porque eu já foco na lateralização pensando em venda, e com isso eu consigo já ter mais base, que é daqui para baixo, enquanto não estiver perdendo o cenário lá de cima. Cair é uma questão de tempo, é uma questão de eles virarem tudo e jogar o FPM para baixo. Tipo aqui, ó, nesse caso aqui, ele chegou numa região de sobrepreço também, linha vermelha, só que ficou mais difícil de ver essa lateralização, por quê? Porque ele não caiu dois blocos igual eu comentei com vocês, né? Ele ficou... a lateralização foi curtinha aqui, mas a gente já começa a pensar em venda. Então, o que a gente precisaria ter, né? A gente precisaria ter um nível de topo, um VX anotado, um novo nível de topo com o VX mais para baixo. Repara que está levemente mais para baixo, então fica um pouco mais difícil de visualizar se ele tá bem discrepante ou não. E aí, nessa situação aqui, fica bom da gente fazer o seguinte, visualizar onde foi o último fundo com o FPLM para cima da zero, porque perante esse fundo aqui com o FPLM para cima da zero, e a gente vir traçar um suporte, dá para a gente trabalhar isso que era um suporte, caso ele rompa esse suporte e fique para baixo, com o FPM para baixo do zero. Ó. Então, passou aqui do zero, ó. Está trabalhando abaixo desse nível. Então, assim, a grande maioria das vezes, eu pego a venda aqui, ó, na parte de cima, pensando o seguinte, eu já vendo, se romper o nível do VX, eu tenho que estopar. Pronto, acabou. Eu sei onde eu posso estopar. Beleza. E se ele só faz poucos candles lá, não volta lá, não me dá chance, o que eu faço? Eu já tenho, então, a parte de baixo anotada, igual eu mostrei aqui, igual eu mostrei aqui. Então, a parte de cima seria essa, da lateralização possível, e eu já tenho ela anotada aqui. Trabalhou abaixo do zero, aí eu pego um pouco depois aqui. Então, repara, minha segunda opção de trade é a opção normal da própria análise técnica. Estou passando aqui, pessoal, falando da análise técnica, fluxo e tal, não estou aqui desmerecendo nada disso, tá? Só estou fazendo um comparativo para vocês entenderem, também trazendo a linguagem de análise técnica, que eu sei que é a escola que a maioria das pessoas começam a estudar. Então, o rompimento da LTA, né, o rompimento do nível que você está vendo ali, né, seria ali uma confirmação de que acabou a tendência e você estaria vendendo ali. O que eu estou passando aqui daqui de cima a gente já sabe que é venda, daqui de cima a gente já sabe que é venda, e aqui, nisso, né, no rompimento da LTA, a gente consegue confirmar que realmente rompeu. Então, existem esses dois times aqui da lateralização, onde começa a lateralização e onde acaba a lateralização. E ambos dá para ser visualizado, tá? Vou passar aqui, pessoal, mais um exemplo de Petro.
Dá para ver isso no índice também e tal, mas eu vou passar de Petro aqui hoje, que eu achei um exemplo muito, muito legal para visualizar. Ó. Então, o que acontece? Ó? Preço subindo, tá vendo? Preço subindo. E a partir desse preço subindo, a gente tem o quê? Chegou na região lá das linhas vermelhas que o Felipe falou. Opa, chegou nas linhas vermelhas que o Felipe falou, tem que ficar atento e eu preciso visualizar como é que está o VX, certo? Beleza. Então, ó, na parte de cima da lateralização, a gente vai ver o que? Nível desse topo. Nível desse topo. E a gente vai visualizar o que? Um comparativo com o mesmo topo nível do VX. Ó. Então, foi lá, VX menor, não vai romper o topo. Certo? Agora, o que eu preciso saber é, desses últimos fundos que ele fez aqui, olhando como estava o FPLM, era um suporte. Então, para ele estar segurando esse suporte aqui, o FPLM vai ter que estar para baixo da zero aqui. Ó. Então, enquanto esse suporte estava criado, ó, a partir desse momento, deixa eu pintar aqui, ó. Só ele trabalhando abaixo da zero, depois do rompimento dessa lateralização, me traz a leitura de que sim, estava lateral a partir daqui, rompeu a lateralização e vai ficar dessa lateralização para baixo. Também é possível, pessoal, visualizar, por exemplo, lateralizações como essa aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Em região central, ó. Você tem a MAP vermelha mostrando uma tendência de queda, então a gente não está próximo aqui das regiões de subpreço, que é a região lá embaixo. E a partir daqui dessa lateralização, entender que é mais para baixo do que para cima. O que mostra isso aqui para a gente são duas coisas. O esquema do VX que eu ensinei vocês, então ele vai estar ajudando, e a cor da MAP. A cor da MAP vai estar ajudando a gente nesse sentido, e a gente vai unir também ao FPLM, dependendo do nível que ele estiver trabalhando aqui. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, tá? Então dá para usar duas oportunidades para lateralização. As que eu mais gosto são lateralização pertinho da MAP central, porque aí é dela para baixo, quando ela está nesse formato, ou então igual aqui, ó, dela para cima, mesmo esquema que eu falei para vocês do VX aqui e tal, ou de um extremo para baixo. E no extremo a gente tem dois times, igual eu falei. O início, da onde começa o VX regredir, e depois o rompimento do que era uma lateralização, o rompimento da LTA nesse caso, o rompimento do que era um suporte e passa a ser resistência. Certo? Então, essas são as oportunidades para você operar mercado lateral. Repara que em momentos assim, ó, nele no meio, assim, com não tudo bem definido, ele fica lateral e aí fica ruim de descobrir o lado. Já nessa situação, você tem ele já lá em cima, então é fácil, porque como ele está lá em cima, o lado que resta para ele vir é para baixo. Como ele está no meio, o que tem aqui no meio para ele pegar um lado é para cima. Então, tem as melhores condições. Nos próximos vídeos, pretendo fazer mais vídeos aí para o canal e vou trazer vídeos sobre o operacional de lateralização barra lateralização de tendência ou simplesmente tendência pura, tá? E aí a gente vai ver isso acontecendo, só que no formato mais assim, ó. Deixa eu ver mais esses movimentos assim, ó. Só que é aquela coisa, uma coisa importante, toda tendência tem um final, viu? Ó, o que pega muito o conhecimento de topos ascendentes e tudo mais é que toda tendência tem um final.
E eu acabei de ensinar vocês onde é o final disso, tá? Então, tendências é mais aqui no meio. E aí eu vou trazer isso, pretendo trazer isso em próximos vídeos. Certo, galera? Então, tenho certeza que vocês curtiram aí, aprenderam bastante. Então, nessa live eu trouxe uma dica, né? Mais um conselho para você conseguir operar com mais segurança. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fui!